Pedro estava preso, interrogado, ameaçado de morte. E o que ele faz? Continua pregando Jesus. O Sinédrio ordena silêncio, mas ele responde: obedecemos a Deus, não aos homens. Qual é o limite da sua fé? Você segue Jesus só quando é confortável, ou também quando custa caro? Evangelho de hoje, quinta-feira, 16 de abril de 2026. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 27 a 33. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vocês ensinassem em nome de Jesus. Apesar disso, encheram a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos querem tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus, antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um dia em que nos reunimos aqui para escutar o que Deus tem a nos dizer. Hoje, as leituras nos trazem uma mensagem poderosa sobre o que significa realmente viver em fidelidade ao Senhor, mesmo quando isso nos coloca frente a frente com o mundo que nos cerca. Vejamos, nos Atos dos Apóstolos, encontramos Pedro e os outros apóstolos diante do Sinédrio, a corte mais poderosa de Jerusalém. Eles tinham sido explicitamente proibidos de pregar sobre Jesus. Era uma ordem clara, vinha de homens influentes, aterrorizados com a mensagem que os apóstolos espalhavam pela cidade. E sabe o que Pedro faz?
Ele olha para esses homens poderosos e diz algo que parece simples, mas que é absolutamente revolucionário. É preciso obedecer a Deus, antes que aos homens. Nós vivemos numa época em que obedecer apenas a Deus não é fácil. Vivemos cercados de pressões, de expectativas, de vozes que querem nos dizer como agir, o que pensar, em quem acreditar. E muitas dessas vozes vêm de lugares que pareciam seguros. Talvez sejam nossos próprios ambientes de trabalho, nossas famílias, nossas redes sociais. E a pergunta que fica é: quando essas pressões entram em conflito com nossa fé, com aquilo que sabemos que Deus nos chama a fazer, a quem obedecemos? Os apóstolos fizeram uma escolha que custou caro. Eles foram espancados, ameaçados de morte, rejeitados. Mas reparem no que o Salmo nos diz: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Entendemos agora que aquele infeliz é exatamente quem clama ao Senhor em meio às angústias. E qual é a promessa? Que Deus não está longe. Do coração atribulado Ele está perto e conforta os de espírito abatido. Isso nos toca profundamente. Muitos de nós enfrentamos tribulações hoje, não necessariamente de perseguição religiosa, mas de solidão, insegurança, medo do futuro. O Salmo nos assegura que quando clamamos a Deus, Ele não apenas nos escuta como nos liberta de todas as angústias. E agora, o Evangelho de João vem unir essa mensagem com algo ainda mais fundamental: a questão da salvação eterna. Jesus, falando através de João, nos coloca diante de uma escolha clara e definitiva. Ele diz que aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Mas também adverte: aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Vocês veem como as leituras se entrelaçam? Os apóstolos testemunham sobre Jesus. O Salmo nos mostra que Deus ouve quem o procura. E o Evangelho nos coloca na situação de ter que fazer uma escolha: receber esse testemunho ou rejeitá-lo. Receber Jesus como Salvador ou virar as costas para a vida eterna. Mas isso não é apenas uma questão de um momento de conversão. É sobre como vivemos todos os dias. Viver em estado de graça significa estar continuamente alinhados com essa escolha de colocar Deus em primeiro lugar. É obedecer a Deus antes que aos homens, mesmo quando custa caro. É crer que, quando clamamos, somos escutados. É viver em comunhão com Jesus Cristo, o Salvador, e manter esse relacionamento vivo através dos sacramentos, da oração, da caridade. Quando vivemos em graça, não estamos apenas seguindo regras ou obedecendo a mandamentos distantes. Estamos em um relacionamento vivo com aquele que nos ama infinitamente e nos entregou tudo. O Pai, segundo o Evangelho, entregou tudo nas mãos do Filho. E o Filho nos oferece a vida eterna. Hoje, nós queremos convidá-los a fazer essa revisão profunda em suas vidas. Estou vivendo em estado de graça? Quando preciso fazer uma escolha entre o que o mundo quer de mim e o que Deus me pede, a quem estou obedecendo? E mais importante, tenho certeza de que meu relacionamento com Jesus Cristo, meu Salvador, está vivo e frutífero? Que cada um de nós, como Pedro, tenha coragem de proclamar nossa fé. E que encontremos, como o salmista, o conforto de um Deus que nunca está longe, que sempre nos escuta e nos liberta de nossas angústias. Na descrição do vídeo, vocês encontrarão recursos para aprofundar essa meditação sobre a vida em graça, a salvação e como manter vivo o nosso testemunho de fé no dia a dia. Que a bênção do Senhor e a intercessão de Nossa Senhora acompanhem todos vocês nesta jornada rumo à eternidade.